Programa Despertar, mais uma edição para você que nós estamos chegando. Como prometemos no programa anterior, se você não acompanhou, vai acompanhar agora. Nós conversávamos com Sidney Fernandes, falando da sua obra Sobre a Luz que Liberta. E estamos chegando com ele novamente. Sidney, mais uma vez, seja bem-vindo ao Despertar. Muito obrigado, Reginaldo. É uma grande oportunidade para mim estar aqui com você, com o Theo, para falar um pouquinho mais desse meu novo livro, Sob a Luz que Liberta. Nós falávamos sobre a sua obra e você que está chegando agora não acompanhou o programa anterior, eu vou pedir para que o Sidney faça aí, fazer uma breve releitura do que nós comentamos no programa anterior, uma retrospectiva do que nós conversamos, para que você chegue e entenda o que nós estávamos conversando sobre A Luz que Liberta, que é um romance do Sidney Fernandes, né, Sidney? É isso, né? Então, Reginaldo, a humanidade, desde que o homem está aqui na Terra, em nenhum momento deixou de guerrear, degladiar-se, buscar a guerra de conquista, buscar a recuperação através da agressividade. O homem nunca foi fraterno, solidário. O máximo que ele consegue ser é em relação à sua companheira, aos seus filhos, os seus vizinhos e, no máximo, em relação à tribo em que ele habita. Partindo desse princípio, Reginaldo, nós pegamos algumas histórias de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e colocamos dois personagens para vivenciarem essas histórias. Então são dois indivíduos, dois espíritos, que passam por várias encarnações, lutando um contra o outro, um tentando prejudicar ou matar o outro. Em alguns momentos, eles encarnam, inclusive, como irmãos. E mesmo assim, depois de algum tempo de trégua, voltam a brigar. Então, o livro, resumindo, é a história de dois espíritos, dois enguiçados, briguentos, que passam a maior parte do livro um prejudicando o outro. E prejudicando também as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você está doente, ou tem algum problema, ou comete alguma falha séria, não é só você que sofre na sua casa. A sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos sofrem porque aquele ambiente desagradável acaba por extrapolar os seus limites pessoais. Então, no livro, nós tratamos dessa briga quase que interminável desses dois espíritos, e chega um momento em que a espiritualidade diz assim: chega, a partir de agora nós vamos dar outro jeito nesses dois. Você usou alguns adjetivos, né, enguiçados, briguentos aí para esses dois personagens, né? E eu pergunto, agora eu quero saber um pouco mais do livro, né? Vamos ver se você vai poder me contar ou não. Não é que você conte o fim do filme, do livro, né? Mas me conte um pouco mais. Em algum momento ocorre algumas reconciliações, e de que forma isso ocorre? Em dado momento em que esses dois encardidos aí, encardidos não no sentido de cor de pele nem de sujeira, né? Exato. É de tendência mesmo para a beligerância, para a briga. Em dado momento, esses dois são chamados à espiritualidade. Eu me lembro que, eu me utilizando também de uma das descrições de André Luiz, você abre uma página, um capítulo, eles estão presos na espiritualidade. Estão numa cadeia mesmo, inclusive com um carcereiro. Aí você vai perguntar, mas isso existe? Existe. E a situação, inclusive, que eles se encontram lá, são péssimas condições de higiene. Ué, mas eles não tomam banho, na espiritualidade não tem limpeza? Tem, mas não é a espiritualidade que é suja. São os seus sentimentos que extrapolam, inclusive provoca mau odor. Pois bem, em dado momento que eles estão presos lá na espiritualidade, eles são chamados para adotar um outro tipo de atitude. É como se a espiritualidade dissesse naquele momento assim: chega,
partir de agora vocês têm que tomar outro rumo na vida. A sorte deles, eu acho que você vai me perguntar a respeito ainda, é que eles têm constantemente ao seu lado algumas pessoas que gostam muito deles e que lutam por eles, intercedem por eles. E então, Deus nunca desiste de ninguém. Mas essas pessoas são tão boas, têm tantos méritos perante a espiritualidade, que acabam solicitando algumas providências para que esses dois ou se reconciliem ou tomem jeito na vida. Seria então, já que você colocou, eu coloco aqui no teu livro, seriam essas pessoas, a Lohane, a Viviane e a Polaminas, que são essas, posso usar intercessoras ou Sim, cuidadoras, né? No começo do livro, Palominas, Viviane e Lohane são escravas de um dos personagens, numa época que nem se admitia mais a escravidão. Mas eram mais pessoas da casa, sensitivas, médiums, que fazem todo o possível para que o personagem, um dos personagens, logo no começo da história, deixe de praticar algumas atitudes que elas sabem vão comprometê-lo por muito tempo, vão lhe trazer consequências desagradáveis. E essas 3 escravas, depois não mais na condição de escravas, mas de irmãs e irmãzinhas, acompanham os 2 personagens por toda a história do livro. E elas estão sempre ali, intercedendo, pedindo, orando, solicitando a espiritualidade que lhes dê uma nova oportunidade. Enfim, são verdadeiras anjas, se podemos usar esse termo, anjas da guarda. São criaturas que estão fazendo o melhor possível em relação a esses 2 briguentos. Você nos acompanha aqui pela sua TVCA, que o programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes. Nós estamos conhecendo um pouco da sua obra, sua nova obra, seu 9º livro, Sob a Luz que Liberta, que tem aí também a história de reconciliação, essa reconciliação tão importante que nos faz necessária todos os dias, né, Sidney? Reconciliarmos um com o outro, olharmos diferente um para o outro. A proposta é essa mesmo, motivar a todos nós, a mim, como escritor, e aos leitores, a essa necessidade de reconciliação uns com os outros. Nós vamos para um rápido apoio, nós voltamos já. Eu quero conhecer um pouco mais dessa história, desse importante livro que o Sidney vem lançando, para que a gente entenda. Nós voltamos já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Muito bem, estamos de volta aqui pela sua TVCA, que o programa Despertar de hoje conversa com Sidney Fernandes. Nós estamos conhecendo a sua nova obra, Sob a Luz que Liberta, temas de reconciliação, esse tema tão importante que nos faz repensarmos as nossas vidas, os nossos dias. Toda vez que nós nos reconciliamos com o outro, nós nos sentimos melhor e melhoramos a nossa convivência com os demais. O Sidney falou em alguns blocos aqui anteriores, de que se uma pessoa está doente na sua casa, ela contamina todos os demais, Não quer dizer que você vai ficar acamado também, mas o problema vai afetar você de alguma forma.
quando nós reconciliamos, quando nós amamos o outro, também isso vai se refletir, né, Sidney Fernandes? A vida Fernandes? fica muito melhor, a casa fica mais iluminada, as pessoas são mais tolerantes, são mais condescendentes, elas se prestam mais a auxiliar umas às outras. Agora, quando alguém está doente, e quando eu falo em doença, Reginaldo, não falo apenas na doença física, Física não, né? Eu falo na doença moral, na doença espiritual, quando o indivíduo... Que talvez seja até pior, né? Sem Talvez seja dúvida, pior. porque a doença física você Medica, ajuda, mas a espiritual, quando alguém tem, infelizmente, a tendência para a irascibilidade, isto é, constantemente tem a ira como norteador das suas condutas, essas pessoas acabam por contaminar o ambiente. O outro, até por uma defesa, às vezes, torna-se antagônico e paga na mesma moeda. E, às vezes, um lar que poderia ser assim, todo harmônico, todo gostoso, as pessoas fazendo melhor uma pelas outras, vira uma verdadeira praça de guerra. E com relação a isso que nós estamos falando, né, de todo esse processo que o Sidney acabou de colocar aqui, eu faço uma pergunta para ele também. Quando semeamos a dor e a morte, podemos colher os frutos nesta vida mesmo? Nesta vida mesmo. Eu tenho vários casos, Reginaldo, em que não precisamos esperar uma nova encarnação para que os reflexos das nossas atitudes produzam frutos amargos. Eu me lembro e cito no meu livro um caso narrado por Richard Simonetti de um ladrão que à noite, na calada da noite, mata um taxista e rouba alguns trocados. E o taxista acaba morrendo asfixiado, sem ar, vomitando sangue. Passa o tempo, não se consegue descobrir quem foi o causador daquele assassinato, daquele crime. Mas acontece, Reginaldo, que nós não precisamos de um policial para nos acompanhar para dizer que nós erramos. E não precisamos de um juiz para decretar a nossa pena. Quando eu machuco alguém, imediatamente eu estou criando para mim mesmo uma espécie de nódoa, uma espécie de nuvem escura dentro de mim que precisa ser limpa, ela precisa ser administrada. Esse ladrão do taxista, passa o tempo, ele não é preso, ninguém sabe que ele matou o taxista, mas bem lá na frente ele começa a ter alguns sintomas desagradáveis. Isto é, aquele gesto, aquele crime que ele cometeu, acabou criando dentro dele, no seu perispírito, no seu corpo perispiritual, uma espécie de um furo, um buraco, que começa a lhe provocar um câncer. E esse indivíduo, depois de alguns anos, com o câncer já avançado, morre nas mesmas circunstâncias da sua vítima, sufocado, vomitando sangue, exatamente como faleceu o indivíduo que ele tinha matado. Não é muito comum isso, mas não é impossível. Nesta vida mesmo, nós podemos começar a colher os frutos das nossas ações negativas. A boa notícia é que podemos também colher os frutos das nossas ações positivas. Você me falando do que aquilo que eu estou plantando eu vou colher, né? Eu me recordo agora de um político, não vou citar nome até por ética, né? Ele é acusado de vários crimes no país, vários crimes mesmo, e hoje nós percebemos, no momento que ele podia estar descansando com a sua família, vivendo, colhendo os frutos bons que ele deveria ter feito, ele está colhendo os frutos ruins, hoje preso e com câncer, né? Então, é muito claro isso que você falou, né? Nós espíritas, e mesmo irmãos, os hindus e alguns orientais, temos a mania de dizer que tudo o que nós sofremos nesta vida é devido a vidas passadas. Sim, isso é normal. Se eu chego ao final da minha vida e cometendo
alguns erros, como por exemplo, fumo demais, abuso da bebida ou da droga e morro por causa disso, de uma certa forma eu sensibilizo o meu perispírito, o meu corpo perispiritual, e se eu não administrar isso lá na espiritualidade, na minha próxima vida, eu vou estar renascendo com aquelas falhas no meu organismo. Porque o meu perispírito é uma espécie de forma da minha forma. Se ela não for melhorada, se ela for para a espiritualidade toda amassada, como é que vai sair o bolo da minha próxima encarnação? Se o meu espírito é a forma da forma, se ela está amassada, o bolo vai sair amassado. Exato. Então, você, por exemplo, às vezes vê uma criança de tenra idade sofrendo um problema de cirrose. Você vai me dizer, mas espera aí, nem toda a cirrose é provocada pelo álcool, mas podemos dizer que um índice acima de 90% é. Uma criança com cirrose, ela bebeu nesta vida? Não, ela já nasceu com cirrose. Ela traz do passado. Muito bem, isso acontece. Mas, às vezes, Reginaldo, o passado que está nos atormentando nesta vida não é de 200, 300 anos atrás. Às vezes é um passado da nossa infância, da nossa adolescência. Às vezes é um passado da semana passada. Mas então, é uma ação, né? Fiz alguma coisa errada, alguma coisa comprometedora, e eu vou, pela lei de causa e efeito, eu provoquei um efeito. Posso aguardar com certeza o reflexo dessa atitude. Ação e reação, né? Ação e reação. É como se fosse uma bolinha de borracha. Você joga a bolinha e ela vai voltar. Assim também. Eu dou um tiro de alguém, não é que eu deva morrer na vida futura com um tiro também, mas posso morrer com um câncer no pulmão, com um problema no cérebro. Por quê? Veio de graça isso? Não. Não. E não é que Deus está me castigando, está castigando aquela criatura. É que ele está simplesmente sofrendo os reflexos da lei divina. Bateu, levou. Exatamente. A pessoa faz, tem que preparar o lombo para receber os reflexos. Você falando, né, de todas essas coisas, eu fico muito encantado com isso, porque é o que a gente acaba discutindo no dia a dia, né, entendendo no dia a dia de tudo que nós produzimos e como produzimos para depois não nos arrependermos mais tarde, né. No teu livro, você coloca que existem várias reencarnações para que eles possam se encontrar. Esses dois irmãos, neste momento, como irmãos, né, eles voltaram para poder melhorar a sua situação. Você tem alguns relatos de outras reencarnações dele? Você pensou nesse processo? Ou não? Ou é apenas uma ou duas? Não, são várias vidas, várias oportunidades. Se você quiser, eu posso citar alguma delas. Numa das vidas em que um deles provoca tantos males, provoca tantos inimigos, que é a espiritualidade. Para que ele possa ter uma chance de recuperação, a espiritualidade tem que providenciar uma encarnação muito rápida para ele. Ele nasce deformado, ele nasce um anão paralítico, que não fala, não ouve, não vê, numa situação precária. Ele não pode, no seu sono, desdobrar-se muito, afastar-se muito do seu corpo, senão ele é reconhecido pelas suas vítimas espirituais que vão persegui-lo. Uma dessas encarnações terríveis, que são feitas para o indivíduo permanecer acrisolado, fechado, preso mesmo, para que ele possa refletir nas barbaridades que ele cometeu na outra vida. Esse é um exemplo apenas. Isso, às vezes a gente, quando não tem conhecimento nenhum, né, a gente vê uma pessoa assim, né, ao nosso lado, e a gente fica perguntando por que aquela pessoa tem todas aquelas ações ali, não tem aquelas ações ou os movimentos, né? Às vezes a gente pergunta por falta de conhecimento. Seria uma dessas pessoas, por exemplo, que estão reencarnando nesse processo? Nós temos que tomar muito cuidado com essa história de dizer assim, aquele fulano ali é assim porque ele fez aquilo. Por isso que temos eu que tomar quis muito perguntar. cuidado, porque ninguém é santo. E todos nós temos problemas. E às vezes, Reginaldo, eu posso ter cometido alguma coisa muito errada na vida anterior,
mas também posso ter feito muitas coisas boas, e Deus está me dando uma oportunidade excepcional nesta vida em que eu tenho uma boa saúde, eu consigo me expressar bem, consigo falar bem, ouvir bem, ver bem, tenho um organismo perfeito, sem problemas de saúde. Isso não é mérito, Reginaldo, isso é oportunidade que Deus nos dá. Então nós temos que nos aproveitar deste momento, desta vida, nós que podemos nos locomover, podemos falar, podemos ver, o que vamos fazer disso? Para que a gente possa retribuir esta confiança que a espiritualidade depositou em nós. É um investimento que eles fazem em nós. Como é que nós vamos retribuir em relação à vida? Eu vou errar mais? Ou será que eu tenho que passar a ser útil à humanidade e promover, no caso, a proposta desse livro, meios para que as pessoas se reconciliem, para que sejam mais inteligentes, mais esclarecidas, tenham uma vida melhor. E aí cabe a nós a escolha do que vamos fazer com aquilo que Deus nos proporcionou na presente vida. Ação e reação. Voltamos a essa palavra tão importante para fechar o bloco agora com Sidney Fernandes. Tudo que você faz vai ter volta. Então, fique com essa mensagem para que a gente retorne daqui a pouquinho. Despertar hoje com o Sidney Fernandes aqui na sua TVCA, que nós estamos conversando sobre o seu livro tão importante, mais uma obra lançada por Sidney, mas assim a gente também está discutindo uma questão que mexe muito com você, a questão de como você tem olhado os seus dias, de como você tem avaliado a sua vida. Quais formas você tem colocado para viver, né, Cid? Que é importante também. Nós falamos aqui de reconciliação, nós falamos aqui de brigas entre irmãos, né? Quantos irmãos hoje nas suas casas estão aí se degladiando, né? Lutando um para que o outro, para tirar o outro do seu espaço, né? Então isso não é tão importante no seu livro, por isso que nós estamos discutindo aqui hoje. O importante também que o livro destaca, Reginaldo, é que nós estamos entregues às traças. Deus jamais desiste de nós. E todos nós, Reginaldo, todos nós temos um protetor espiritual. Os irmãos de outras religiões chamam de anjos, chamam de arcanjos, de protetores, de guias espirituais. O que importa é que Deus designou alguém, e geralmente de cultura e espiritualidade superior à nossa, para nos orientar. Então por que continuamos errando? Porque não lhes damos ouvidos. Nós preferimos ouvir o nosso interior. Por isso a gente, inclusive, Reginaldo, costuma sugerir que cada pessoa, quando for fazer alguma coisa muito séria, faça o possível para se afastar um pouco de si mesmo e observar, será que aquilo que eu vou fazer está certo? Vai me trazer bons frutos? Sim, vai me trazer tal vantagem material. E depois, lá na frente, como é que você vai responder por isso perante você mesmo, perante o seu protetor espiritual, perante Deus? Como é que fica isso? Temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, Reginaldo. Os jovens costumam dizer, não vai dar nada, não vai dar nada, até que dá. Então não podemos ser imprudentes, não podemos ser inconsequentes. Uma simples palavra errada que você diz para o seu chefe, para o seu filho, para a sua esposa, pode conturbar o ambiente, pode comprometer a sua vida. Então temos que refletir muito, principalmente quando a gente está com raiva, viu, Reginaldo? Quando a gente está com raiva, a gente fala coisas que não tem mais conserto depois. Nas discussões familiares, os casais precisariam ter muito cuidado com
Mas na hora da raiva sai. Não, na hora da raiva é que nós temos que dar uma segurada e pensar bem, refletir, porque podemos fazer coisas das quais vamos nos arrepender amargamente. Isso é triste, mas é uma realidade, né? Porque o Sidney citou muitos jovens aí que estão perdidos, né? Sem saber o que fazer, sem tomar direção. E nós falamos em alguns blocos anteriores aqui sobre vir para a luz pela dor, né? E não pelo amor, né? Porque então, tem isso também, mas né? Sabe, Reginaldo, as pessoas acham que é assim, errei, posso preparar o lombo para a dor. Não é assim. Deus é misericordioso. E quando eu erro, confesso para mim mesmo o meu crime. E daí que surgiu a confissão nos confessionários religiosos. Não é para que o sacerdote limpasse os pecados do pecador. É para fazer com que ele se refletisse. Então, o sacerdote geralmente mais culto, meu filho, pensa melhor no que você fez. Você tem que mudar sua vida. Quando nós fazemos essa introspecção, através de um amigo, de um irmão, ou de um sacerdote, ou de um pastor evangélico, nós possamos fazer a reflexão e admitamos que erramos, e a partir dali passemos a pautar a nossa vida de uma outra forma, nós estamos nos candidatando seriamente, Reginaldo, a pagar o débito não necessariamente pela dor, porque quando chega a compreensão, quando chega o bem é o antídoto do mal. Quando nós nos concentramos na possibilidade de pagar, de resgatar o que fizemos de errado no passado com o bem, às vezes a penalidade que nos é imposta pela vida é muito menor. Então, há um alívio, há uma moratória. Porque qual é o objetivo da dor? Primeiro, é fazer com que a gente sinta que fez coisa errada. Segundo, para que a gente no futuro não faça a mesma coisa. Se chegamos a essa conclusão pelo raciocínio, pela humildade, pela introspecção, torna-se desnecessária a dor. Por isso que algumas pessoas cometem erros incríveis e ainda naquela vida elas têm uma vida boa. Por quê? Reconheceram o erro e fizeram o que era necessário fazer para repará-lo. Até porque ninguém conhece o íntimo de cada pessoa, né? Se ela fez, né? Às vezes você fala, ela fez o erro e está se dando bem ainda, né? Mas a gente não sabe o íntimo e como ela está se reconciliando com isso, né? Isso mesmo. Nós estamos falando com o Sidney Fernandes sobre sua obra, né, sobre a luz que liberta. Eu tenho uma questão aqui que eu quero saber do Sidney, né? Tem duas questões na realidade, né? Em seu livro você fala de um pacto com o diabo que teria sido firmado com um de seus personagens. Como que você relata isso? Esse é um assunto longo. Longo, nós temos pouco tempo, temos pouco tempo. Mas só dá uma eu vou dar pitadinha. Na verdade, muitas pessoas acham que fazendo um pacto com o diabo... Aliás, o diabo, como ser eternamente dedicado ao mal, não existe. Mas existem espíritos que se afinizam com as nossas más tendências. O que fazemos? Nós atraímos esses espíritos e eles nos ajudam para praticar o mal. Mas tanto eles como nós estamos nos comprometendo para o futuro. Na literatura, há muitos casos de indivíduos que achavam que eles conseguiam a beleza eterna, conseguiam resolver muitas questões, porque o diabo os ajudava. Na verdade, eram pessoas más intencionadas que conseguiam às seclas parceiros mortos, desencarnados, que os ajudavam nos seus intentos. Mas, mais cedo ou mais tarde, eles precisavam responder pelos seus atos. O Sidney falou, né, o tempo passa tão rápido, né, são questões que a gente gostaria de ficar aqui discutindo tempos e tempos, mas nós vamos voltar com outros programas, porque é um tema que faz com que você possa refletir e
Sidney, parabéns por essa obra, mais uma obra tão importante, né? A gente fala sempre obra, não é só um presente que a gente dá às pessoas, é um presente que o leitor nos dá, o autor nos dá, né? Como leitores, porque nós vamos aprender através dela. E eu quero agradecer aqui publicamente essa minha 9ª obra. Estamos chegando ao livro número 9, graças ao apoio que recebemos aqui da Casa Espírita, da editora SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, e principalmente de você, meu caro amigo leitor, que prestigia nossos trabalhos e nos dá forças para dar continuidade a ele. Sob a luz que liberta, sob a luz, né, que traz você para perto de cada um de você mesmo, né? Procure você essa luz, procure você ler a obra do Sidney também para você entender e refletir essa liberdade que pode acontecer na tua vida. Nós voltamos com o programa Despertar, mais temas com o Sidney Fernandes, demais temas que serão discutidos aqui com você. Tchau, até lá.